do lado, eu vou falar do meu lado esquerdo aqui, eu tenho um portal. E eu quero agradecer, antes de mais nada, o Afonso, a Aline, que fizeram aqui esses 2 marcos aqui que eu pedi. Deus abençoe vocês aí, obrigado pela dedicação. Aqui nós temos um portal, igreja. Está aqui, às vezes você está longe, você não está vendo, mas aqui nessa plaquinha branca está a igreja. Nessa plaquinha branca aqui, um outro marco, está escrito reino. Hoje eu quero ensinar para vocês a diferença de reino e de igreja e reino. Amém? Qual é a diferença? Gente, nós temos uma cultura, aprendemos uma cultura, desde criança, ouvimos falar muito sobre igreja. Pai, leva o filho na igreja. E passamos a vida falando, o pai que leva o filho na igreja, o pai que leva o filho na igreja, o pai que leva o filho na igreja, né? Então a cultura, a palavra igreja, o pensamento ir à igreja, a filosofia ir à igreja, ela se impregnou de uma forma terrivelmente. Então, a palavra igreja é a ideia que todos temos. Poucos temos a ideia da palavra reino. E nós vamos entender nessa noite qual é a diferença. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, a Bíblia diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Qual era a pregação de Jesus? O que Jesus dizia? Qual era a ideia que Jesus passava literalmente? A ideia que Jesus passava, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus trazia o reino dos céus. A ministração de Jesus era reino. A ministração de Jesus era sobre reino. A mensagem de Jesus era sobre reino. Mas temos que entender o que é reino. Reino foi implantado, reino é uma cultura. Reino é a cultura do céu na terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 6, Mateus capítulo de número 6, versículo 9, a Bíblia diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus foi a oração de Jesus: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Veja bem, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Então veja bem, Jesus ele vem quebrar uma ideia, uma filosofia de religião, de igrejas. Ele vem quebrar uma filosofia que os homens estavam doutrinados nela e muito religiosos, fariseu, saduceu, da época de Jesus. Então quando Jesus ele anunciou o reino de Deus, as pessoas, o ouvido das pessoas não se associava muito. Quando Jesus falou: venha o teu reino, começou a pregar: arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus é chegado. As pessoas custaram associar a mensagem de Jesus. Por quê? Porque elas estavam acostumadas com discursos e filosofias de homens. Elas não estavam acostumadas com o reino, com mensagem de reino. Era algo novo. Pasme vocês, todas as vezes que eu converso com cristãos, e eles dizem: há muito tempo eu não vou na igreja, há muito tempo eu saí da igreja, eu não sei o que é igreja, eu não sei o que é igreja. Eu ouço 500 palavras sobre igreja. Então o Espírito de Deus, ele tem me mostrado algo muito lindo e maravilhoso, algo não novo.
Eu não estou falando de algo novo aqui nessa noite, porque há 2000 anos atrás, Jesus instituiu o reino de Deus. O problema é que nós não entendemos a importância de buscar o reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo de número... deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo de número 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus, ele é buscado, meu irmão. Buscado o reino de Deus. A Bíblia compara o reino de Deus como algo precioso, que o fazendeiro até vendeu as suas propriedades para buscar o reino de Deus. É questão de você valorizar as coisas do reino. Mas veja bem uma coisa, e um perigo muito grande que eu vou dizer aqui para vocês que estão aqui como igreja nessa noite, Corpo de Cristo, e para todas as pessoas o qual essa mensagem chegar através do nosso canal do YouTube. Veja bem, Jesus, ele disse: buscai o reino de Deus, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Agora veja bem, na ideia de igreja, nós entendemos uma coisa: as pessoas, elas se importam com a igreja, mas não se importam com o reino. Você está dentro da igreja, apenas dentro da igreja, não significa que você está dentro do reino. Muitas pessoas buscam a igreja em vez de buscar o reino. Eu vou ensinar vocês uma coisa aqui: o reino de Deus é uma cultura e é um princípio. Muitas pessoas não entendem isso e vão ficar de fora do reino. A Bíblia diz em 1 Pedro, eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 2, eu vou ensinar algo sobre reino agora. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 21, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu no seu lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Veja bem uma coisa aqui, meu amado irmão e minha amada irmã. A Bíblia diz que Jesus, que por isso mesmo você foi chamado. Para que você foi chamado? A Bíblia diz: pois também Cristo sofreu no seu lugar, deixando o exemplo a ser seguido. Jesus deixou exemplos a ser seguidos pela igreja, pelo reino. Jesus deixou exemplos. Aí a Bíblia diz: ao qual não cometeu pecado, nem erro algum achou-se em sua boca. Jesus nunca falou uma palavra torpe. Jesus nunca falou uma mentira. Nunca o que ele falou ficava registrado, tanto que perdura 2000 anos. Eu vou dizer algo aqui. Então nunca se achou engano. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é a verdade. Está aqui o livro o qual nós seremos julgados na eternidade. E no versículo 22 aqui diz: o qual não cometeu pecado, não se achou engano na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratava, não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente. Veja bem aqui agora, meus amados, quantas pessoas frequentam igreja, mas e vêm à igreja não sei para quê. Quantas pessoas vêm à igreja, mas não têm princípios cristãos? Quantas pessoas estão dentro da igreja, fora do reino? Um exemplo: a pessoa vem à igreja. Quantas pessoas você conhece dentro da igreja que não perdoa, que não ama, que tem orgulho? Agora eu vou descer para me dar trabalho para o Rafael.
Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Vou ensinar aqui a minha igreja, a igreja o qual eu sou pastor, porque a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quantas pessoas entram, isso, vai lá. Quantas pessoas dizem assim, vamos à igreja? Eu quero uma cadeira aqui e põe uma de lá. E eu vou pegar duas pessoas como exemplo aqui. Quero pegar minha amada esposa. Vai sair? Vem cá, fica você aqui. Quero pegar a Lúcia, fica lá, Lúcia. Vem cá. Fica com raiva não, viu? Por isso que eu estou pegando você aqui. Fica aí. Quantas pessoas vêm para a igreja? Eu fui à igreja hoje. E é uma igrejeira. É uma pessoa de igreja. Está na igreja quarta, está na igreja sábado, está na igreja domingo. É uma igrejeira. A pessoa vem para a igreja. E ela está na igreja. Gente, eu vou ter que ser prático e rápido por conta do tempo. Eu tenho ali uns 30 versículos para falar, mas eu não posso falar todos, não dá tempo. É uma pessoa que vem para a igreja. Ela encontrou uma igreja. As pessoas procuram, dizem, eu tenho que ir para a igreja, a minha vida está ruim. Eu tenho que ir para a igreja, a minha vida está assim. Eu tenho que ir para a igreja, meu casamento está assim. A filosofia de igreja. Aí a gente vem para a igreja. E tá, tudo bem, vem para a igreja. Vocês vão entender o desfecho do mistério. Quantas pessoas estão dentro da igreja? 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas aí não perdoa. Aí é só ter um irmão cutucar aqui. É só ter um irmão dar uma palavra, não gostei não. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não sabe amar, perdoar, que não sabe suportar um ao outro? Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que vieram à igreja e vivem no pecado? Quantas pessoas vêm à igreja e nunca encontrou Jesus? Quando você tem que entender uma coisa, Jesus falou, agora aqui tem um reino. Tudo bem? Eita, tá chique, hein? Tá no reino, hein? Agora aqui tem um reino. Agora, aqui você pode entrar sem se arrepender dos seus pecados. Aqui você pode entrar tranquilamente dentro da igreja e continuar na mesma vida mundana. Aqui você pode entrar dentro da igreja e ainda ter inveja, e ainda ser orgulhoso, soberbo, mentiroso, profano. Pode ficar aqui um bom tempo. Aqui ninguém entra sem ter arrependido dos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus é chegado. Aqui, para estar nesse lugar que ela está, por exemplo, tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está entre nós. A primeira coisa que você entende, que ali você entra de qualquer jeito, mas aqui não. Aqui, Jesus encontrou Nicodemos, um homem religioso da lei. E Jesus disse assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Para entrar aqui tem que nascer de novo. E Jesus falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode, primeiro lá diz, ver o reino de Deus. E depois Jesus disse, se você não nascer da água e da palavra, você não pode entrar no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você pode passar a vida aqui dentro, enganando o seu pastor, enganando quem quer que seja. Você jamais entrará aqui, enganando quem quer que seja. Agora é interessante que o reino de Deus, ele te alcançou aonde você estava. O reino de Deus, ele te alcançou quando alguém um dia te evangelizou. Quando alguém um dia falou, Jesus te ama, Jesus tem uma coisa na sua vida, se arrependa dos seus pecados. Aí, lá, alguém te evangelizou, e algo aconteceu no seu coração, e o Espírito Santo entrou na sua vida, e você entrou no reino, primeiro, sem antes ter entrado numa igreja. Agora olha que lindo, que poderoso, que bonito.
Então o reino de Deus, ele alcança pessoas aonde quer que esteja. O reino de Deus alcança pessoas dentro do negócio de prostituição. O reino de Deus alcança pessoas dentro do boteco. O reino de Deus alcança o viciado ali na esquina. O reino de Deus, ele não tem paredes, como essas aqui. O reino de Deus é princípios. Agora é interessante dizer sobre o reino. Reino é uma cultura. Reino é a cultura do céu. A primeira coisa que diz: Pai, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Quem está dentro do reino não faz a própria vontade, faz a vontade do Pai. Quem está dentro do reino não faz a própria vontade, ele nega a si próprio, ele toma a sua cruz, ele é humilde, ele perdoa quem magoa, ele perdoa quem pisa no calo, é humilde, vive em busca da santidade. É o reino de Deus. Agora veja bem, às vezes você está dentro da igreja e fora de um reino. O reino de Deus é uma cultura, é a cultura bíblica, que está escrito na Bíblia. E o reino de Deus, aqui, reino, tem tudo a ver com governo. Agora, preste atenção aqui, que eu não quero barulho nem de mosquito aqui. Aqui, a palavra de reino é governo. Pense uma coisa, eu sou o Espírito Santo agora. Se ela está dentro do reino de Deus, sou eu, o Espírito que governa a vida dela. Quantas pessoas eu conheço que estão dentro da igreja, mas o Espírito não governa elas. O reino de Deus é governo. A palavra reino diz: reine sobre essa terra. Vários versículos. Reino diz governo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo governa a vida do homem aqui. Ele está onde que for, ele está na rua, o Espírito Santo governa ele. Ele não vai ficar olhando para mulheres. Ele está longe da esposa, o Espírito Santo governa ele. Ele não vai trair a esposa. Ele está aonde for, o governo está lá com ele. Ele é governado pelo Espírito. Alguém ofendeu, ele segue os passos de Jesus. Jesus perdoou, ele também vai perdoar. No reino de Deus, foi feita uma pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Esse cristão que está no reino tem que liberar perdão. Se ele não libera perdão, o coração não é do reino. Mas é impossível ser do reino e não ser uma pessoa que segue o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia diz: agora, quantas pessoas estão dentro da igreja e você não pode falar nada? Quantas pessoas estão dentro da igreja e você não pode dizer nada? Dentro da igreja, quantas pessoas estão doentes, com depressão? Quantas pessoas estão doentes, com tristeza, suicídio dentro da igreja? Dentro do reino não há suicídio, porque dentro do reino se entende: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Quem está dentro do reino tem paz. Quem está dentro do reino tem alegria, não alegria do dinheiro, não alegria desse mundo porco, mas alegria que o governador traz ao coração. Quantas pessoas dentro do reino angustiada, triste, amargurada, parece um maracujá murcho, de tanta tristeza. Você olha para o crente está: como é que está? A coisa está feia, irmão. Pastor, ora por mim, eu não sei o que. Irmão, eu oro por qualquer um, mas é a vida dentro da igreja. Ai, pastor, pastor, eu estou com raiva, pastor, eu estou com ódio, pastor, não sei o que, pastor, não sei o que. Está dentro de uma igreja. Quem está dentro do reino de Deus, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Agora eu vou dizer algo rapidinho ali, pega aquele Marco e passa para cá. Passa para cá o Marco. Passa para cá a Maria também. Vem cá, Maria. Eu sei que é minha mulher do reino. Agora deixa aqui. Deixa aqui. Agora veja bem.
Reino gera igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra minha igreja. Tem um monte de igreja que não é de Jesus. Tem um monte de igreja que quem dirige não é de Jesus. Mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que é gerada pelo reino. Aqui, as portas do inferno não prevalecem contra a vida minha. Aqui, a minha casa é vencedora. Aqui tem suprimento de Deus. Aqui eu sou mais que vencedor, porque eu faço parte de um reino, o qual a igreja é poderosa. Aleluia! É isso que Deus tem para você. Reino reina, reino reina, reino reina sobre as obras das trevas. Agora veja bem, o reino gera igreja. Igreja é em latim ou grego? Ou hebraico? Eclésia. Latim. Igreja em latim, se nós estiver errado, vocês nos perdoam, porque no reino tem que perdoar. Igreja significa eclésia, porta afora. Aí você faz a diferença, não é aqui não, filho. Você tem que fazer a diferença lá fora. Aí lá fora, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Você tem que avançar no reino. Você tem que chegar nos lugares que o diabo domina, e você tem que falar: Satanás, quem manda aqui agora sou eu, porque eu vou estabelecer o reino de Deus na terra. Eu vou estabelecer o reino de Deus dentro da minha casa. A minha casa terá paz, a minha vida terá paz. Eu sou mais que vencedor. Eu vou reinar. Reino sobre as minhas emoções. Por isso que eu falo que o crente tem que entender sobre reino para sair da depressão. Eu reino sobre as minhas emoções. Eu reino sobre o inferno. Eu reino sobre as dificuldades. Eu nasci para reinar. Nada nos pega. Eclésia, porta afora. Porta afora. Aonde eu chego, o inferno tem que sair. Reino gera igreja. Elas são igreja. Aí existe uma frase assim: eu vou à igreja. Não, filho, você não vai à igreja, você é a igreja. Você não vai à igreja. Ir à igreja é essa filosofia grega, romana. Ir à igreja, filosofia grega, romana. Ser igreja, reino de Deus. No reino, o marido trata bem a esposa. No reino, a esposa trata bem o marido, porque o coração é igual ao de Jesus ali. Aqui, grande é a responsabilidade, ser igual a Jesus. É a representação de Jesus na terra. Você não vem à igreja, você é a igreja. Você não vem ver culto, você presta culto. Agora veja bem, na igreja, quantos mortos? Não há um morto no reino. Recebeu, irmão? Recebeu, irmã? No reino, como há um governo, que é o Espírito Santo, Jesus, ele não governa a igreja, viu? Quem governa a igreja é o Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo governa. O Espírito Santo coloca sede de oração, sede por ler a Bíblia, sede pelas coisas eternas, sede. Agora veja bem, aqui é uma igreja, elas são a igreja, gerada pelo reino. Agora a igreja, que é a eclésia, ela é o que a Bíblia diz em Efésios, o corpo de Cristo. O que muita gente não entende é isso. As pessoas dizem sobre o reino e excluem a unidade do corpo, como nós falamos hoje. A unidade do corpo se ajuntam, um tem salmo, um tem doutrina, e aí um tem palavra. Quando nos ajuntamos como igreja, somos o corpo de Cristo, e esse corpo ele tem juntas e medulas bem ajustado. Então, filho, precisa de estar dentro do corpo, na igreja, em comunhão com os irmãos. Uma coisa não exclui a outra, porque dentro do corpo você exerce o cristianismo.
você exerce os princípios da palavra dentro do corpo, dentro da unidade. Jesus disse sobre unidade. Dentro da unidade de reino, você é lapidado e desenvolvido. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Ferro se afia com ferro. Muita gente não entende o que eu vou falar agora. Que quando alguém me ofende, está me dando a oportunidade de eu ser como Cristo e abençoar, não amaldiçoar. Muitas vezes Deus usa alguém para te ofender, para ver qual é o nível do seu cristianismo. Muitas vezes virá situações para te lapidar, para ver qual é a sua reação, se você está dentro do reino ou se você está dentro da igreja. Agora eu te dou um conselho: toma cuidado para não ofender quem está dentro da igreja, porque senão é capaz de te matar. Se você ofender alguém que está dentro do reino, pode esperar que ele te perdoa. Pastor, eu vou sair da igreja aqui porque me ofendeu aqui. Pastor, eu vou sair da igreja porque eu não suporto os irmãos. Você pode sair dessa igreja, que graças a Deus aqui, essa igreja aqui está fora daqui. Amém? A corpo de Cristo é reino e igreja. Não é só igreja. Aqui não é só igreja, aqui é reino. Aqui o que eu estou ensinando para vocês, que nós somos igreja do reino, e as portas do inferno não prevalecem. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, mexer com o crente do reino dá prazer. Mexer com gente só de igreja dá uma tristeza, dá uma depressão, dá uma angústia. Você está entendendo? Aonde você está? Como tem sido a sua vida cristã? Se o arrebatamento for agora, os igrejeiros vão tudo ficar para a grande tribulação, porque Jesus falou: aquele que não nascer de novo, não entra no meu reino. Você pode ter 50 anos de igreja, filho, tempo perdido. Se você estiver no reino um dia, você pode passar na frente daqueles que têm 50 anos dentro da igreja. Ai, pegou o perigo? Pegou o perigo? Pegou o perigo de não estar dentro de um reino? Por isso, dentro do reino de Deus tem humildade para falar: Senhor, quebranta meu coração, eu preciso melhorar. Senhor, quem é do reino é humilde, quem é da igreja é soberbo. Quem é da igreja do reino é humilde. Quem é da igreja do reino, aqui no reino, existe uma coisa tão linda. Não existe, gente? No reino existe uma coisa tão linda. No reino de Deus existe suprimento. Ele fala comigo no meio do mato, ele supre a minha alma. Ele fala comigo no louvor no carro. Ele usa a árvore para falar comigo no reino. A Raíssa cantou aqui: e se eu passar pelo fogo, não temerei. Aí quem não é da igreja, quem não é do reino, pensa: eu passar pelo fogo? Quem é do reino tem discernimento de cada palavra que vem ao coração. O fogo é as provações. E se eu passar pelas provações, eu não temerei. Elas vão me lapidar o meu caráter. Elas vão me lapidar a minha vida cristã. Eu quero ser melhor, irmãos. Tudo que eu peço a Deus no reino, tudo que eu peço a Deus, me dá mais amor, Pai. Me dá mais amor para me suportar as pessoas. Me dá mais amor para me ter paciência com as pessoas. No reino, as pessoas não entendem uma coisa. Aqui, vem cá, Daiane, fica aqui. Faz de conta que aqui ainda é a igreja que não é da corpo de Cristo.
Aqui nessa igreja sem reino, eu não tenho paciência para o Espírito Santo trabalhar nela. Aqui na igreja do reino, quando eu tenho amor pelo meu irmão e o meu irmão me ofende, eu sei que amanhã ele vai estar melhor, porque Deus vai trabalhar na vida dele. Aqui é homem que trabalha, ali é o Espírito Santo que trabalha. Aqui as pessoas falam assim: você tem que isso, isso e isso. Ali o Espírito que convence. E ele convence no tempo certo. E ele trabalha no tempo certo. E ele amadurece as pessoas no tempo certo. E ele ensina as pessoas no tempo certo. Aqui nós não temos paciência de esperar as pessoas serem geradas, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não tivéssemos falhas. Aqui eu entendo que a mesma paciência que o Espírito tem comigo, tem com os meus irmãos. Pode se assentar vocês três. Então veja bem, Jesus falou que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você vai tomar a santa ceia do corpo de Cristo. Você vai tomar a santa ceia do corpo. Será que você está dentro da igreja, mas nunca conheceu Jesus? Será que Jesus é uma mentira na sua vida? Que você só fala nele, só ouve falar dele, mas não faz a vontade dele na sua vida? No reino, as pessoas têm fé, têm paciência, têm longanimidade. Dentro da igreja está todo mundo estressado. Está todo mundo pulando essa altura. No reino tem cura, tem milagre, tem libertação. No reino, o bom pastor coloca o pão na nossa mesa. No reino, o bom pastor, ele está junto de nós. Gente, eu conheço Jesus. Como eu conheço Jesus. Eu não só ouço falar dele. Gente, eu nunca fui a igreja, eu sou a igreja. Eu sou do reino. Eu sou do reino. Liberando perdão. Porque flechas vêm contra o tempo todo. No reino há compreensão. Na igreja não há compreensão. Ninguém quer compreender ninguém. Todo mundo quer ter razão. No reino, você perde a razão para ter razão. Aliás, no reino é perder para ganhar, é recuar para avançar. No reino, você perde para ganhar. Na igreja, é olho por olho, dente por dente. Na igreja, você dá a outra face para bater. No reino, eles te batem numa face, eles te ofendem. Você oferece a outra. Eu sou crente até pisar no meu calo. Coitado, eu já estou vendo, você vai andar uma esquina e olha lá. No reino, você incomoda o inferno. Na igreja, o inferno. No reino você domina o inferno. Na igreja o inferno domina a sua vida. Através dos piores demônios, que são os que não se manifestam. Eu vou te dar um conselho. Como um bom pastor, dá às suas ovelhas. Aquebranta esse coração. Chora. Busca. Tenha sede pelo reino. E você vai ver como que a sua alma vai virar. No reino, existe habilidade para resolver problema. E a gente resolve todos os problemas. Não sou a favor de crente com depressão. Não sou a favor de crente suicidar. Porque no reino ao qual eu sirvo, a minha alma tem paz, tem alegria. Porque no reino, eu aprendi a buscar em primeiro o reino. Na igreja, as pessoas fazem evangelismo quando dá. Na igreja, as pessoas fazem as coisas para Deus quando sobra um tempo. No reino, elas largam tudo e fazem a vontade do reino em primeiro lugar.
Reino, governo. No reino, eu dei um exemplo para o Kerley aqui, ó. O Kerley já está pronto há 30 dias para vir embora. E eu falei com ele: filho, está faltando alguma coisa em sua casa? Não. Ele tinha um monte de preocupação. Eu estou ensinando ele a buscar em primeiro, não a vontade da esposa, das filhas, mas do reino. Não a vontade dele, mas do reino. Porque é assim a vida desse homem aqui. Eu não faço a vontade dos meus filhos em primeiro lugar. Eu não faço a vontade da Maria em primeiro lugar. Por 1 milhão de vezes eu deixei eles para ir falar de Jesus para alguém. Por 1 milhão de vezes eu cheguei tarde na minha casa e todos dormindo. Por 1 milhão de vezes eu saí como evangelista pregando o evangelho e deixei eles. Por amor ao reino, eu durmo em casa de pessoas que eu não conheço, mas não são de sangue, é da família do corpo. Por amor ao reino, nós fazemos essas coisas. E se você for, vou lá em cima lá, e se você for apenas da igreja, se a trombeta tocar hoje, você fica dentro dessa igreja. E se você quiser ser membro aqui, pode ser, depois do arrebatamento. Se você quiser ser pastor aqui, depois do arrebatamento, você pode ser. Se você quiser ser dono desse prédio aqui, depois do arrebatamento, você pode ser. Porque eu vou para o reino. Só que você também vai ser membro e pastor pouquíssimo tempo, porque logo em seguida vem um anticristo para tomar. No reino de Deus, você é luz. Calma esse coração seu, meu irmão. Deus nos deu um sítio eu procurei, Perdigão, um sítio. Veio na minha mão. Deus conhece esse coração aqui, ó. Assim como o projeto nosso é uma arapuca para ganhar alma. Vai lá para você ver. Vai lá para você ver o projeto. Vai lá para você ver o que Deus tem feito no reino. Lá é reino. No reino você busca Ele em primeiro lugar. Você sabe quanto tempo que eu tenho buscado o reino em primeiro lugar? Já vão para quantos anos, Maria? Tem aí uns 12 anos. Quantas mil vezes lá em casa, debaixo de pressão, de cansaço, de estresse, a gente falava: a gente tem que passear, a gente tem que sair, e o dinheiro não dava. Quantos anos, quantas vezes eu olhando para do Carmo, ela cansada, os meninos, debaixo de muita luta, e eu nunca tinha condições de descansar com a minha família. Agora Deus me deu um lugar para me descansar a hora que eu quero. Vou contar outra coisa aqui para vocês. Quantas vezes no reino eu tinha vontade de jogar bola com o Breno? Quantas vezes eu tinha vontade de jogar bola? O Ismael, quantas vezes: pai, vamos ali no campo ali jogar bola ali comigo? E eu não podia ir, porque eu tinha que visitar alguém, porque eu tinha um compromisso vinculado com a obra. Eu tinha que estar em algum lugar. Quantas vezes os meus filhos cobrou a minha presença? Quantas vezes os meus filhos me cobraram fazer algo diferente, que não seja só os compromissos da igreja, mas o compromisso com o reino falava mais alto. E eu tive o maior prazer de jogar bola hoje com o Breno e com o Ismael. E quase que eu fiz um gol no Jairo. Foi o anjo que fez ele levantar e segurar a bola. Não é possível ter pegado aqui a bola. Quantas vezes eu tive, e hoje Deus me deu. Hoje eu vou brincar com os meus filhos toda semana. E o mais gostoso, que eu vou fazer na obra do reino com os irmãos. Aprende, crente. Para de ser mesquinho. Para de ser igrejinha. Na igreja todo mundo tem o espírito do coitadinho.
Dentro da igreja todo mundo tem um espírito assim, sabe? Você que é do reino, você sabe como é que é. Vou conseguir, vai dar certo, vou fazer, estou dentro. No reino é essa gostosura. Vem para o reino, rapaz. Vem para o reino. Fique de pé. Pai, quero abençoar aqui. Quero abençoar aqui. Quero abençoar esse povo. O coração deles. Ó Pai, no reino de Deus. No reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos reinar acima das dificuldades. Vamos reinar acima dos problemas. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Quantas vezes, Pai, veio aflições sobre a minha vida, mas eu venci. Porque o reino de Deus tem uma palavra: vencedor. Todos que estão dentro do reino são vencedores. Meu amado irmão, minha amada irmã que está me ouvindo aqui na nossa igreja e através do YouTube, você que está me ouvindo, você tem um rei sobre a sua vida, e esse rei manda eu te dizer que ele está te fortalecendo nessa noite, ele está te curando nessa noite, ele está curando a sua alma. Ele está dizendo: venha fazer parte do meu reino, porque no grande reino há fartura para a tua alma, há fartura para a tua vida. Saia do comodismo, da zona de conforto. O Espírito Santo está me dizendo que está curando pessoas através do YouTube, está curando pessoas aqui nessa noite, está tendo cura aqui de depressão. Espírito de depressão, saia em nome de Jesus. Angústia, saia, porque o reino de Deus está possuindo essa pessoa. E aonde o reino chega, paz chega. E aonde o reino chega, alegria chega. Deus está colocando nessa noite um sorriso nos seus lábios. Sorria. O Senhor está colocando um sorriso nos seus lábios. Sorria, porque Ele te ama. Você não se sente amado. Você não se sente amada. Eu estou arrupiando meu corpo todo aqui em liberar essa palavra. Mas Ele te ama. Ele morreu na cruz por ti. Recebe o reino. Recebe o governo. Deixa Ele governar a tua vida, e você vai ver que você vai triunfar. Você vai triunfar. A igreja é triunfante, a igreja do reino. Ramandassore canta ramanai. Recebe a alegria do Espírito, que nada nesse mundo pode te dar. Dinheiro, fama, sexo, bebidas, nada pode dar a alegria e o prazer do reino. Ramandachai. E no reino você tem o nome escrito no livro da vida. No reino Deus te chama de príncipe, homem, de princesa, mulher. Você é filha do rei. Manda tudo isso ruim bater em retirada, porque o reino está entrando. Paz está entrando, a bênção está entrando, você está sendo curada, a tua alma, volte a sorrir, volte a trabalhar para o reino, porque no reino de Deus, Deus é fiel, Deus não falha, Ele não falha. Tem muita gente frustrada dentro da igreja, mas não há um frustrado dentro do reino. Porque no reino se entende os propósitos de Deus, se entende as lapidações de Deus. No reino existe um tempo determinado para todas as coisas. No reino o governo é estabelecido. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo.
Se você parou porque alguém te ofendeu, você não entendeu que Deus estava te dando uma oportunidade para você crescer e aumentar teu galardão, a perdoar, a amar, a buscar. Você não entendeu, você que parou, você não entendeu que quando alguém quis te travar, foi Deus te travando, porque no reino o domínio é dele. Deus usou alguém para te parar. Não fica com raiva, não fica com ódio. Deus usou alguém para te parar, para você descansar, para você receber e sinta paz no seu coração e seja feliz e volte a produzir para o reino. Porque Jesus lhe ama e Ele diz para você: vinde a mim novamente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No reino o fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado, provavelmente você está dentro de uma igreja, mas fora de um reino. Porque dentro do reino o fardo é leve.